Fala pessoal, boa noite Armando, Mateusão lá de São Paulo, boa noite irmão, Pedrão, e aí Pedrão, tá vendo o Gabigol aí mano? Felipe Ferreira, boa noite, Jardim das Flores, boa noite, Edu Ramos, boa noite, Isaías, tá entrando aí, boa noite turma, um domingo abençoado para cada um de vocês. Estamos de volta. Boa noite, Roberto. Marciano e Sandra estão online conosco. Alô, Fernando Márcio. Fernando Márcio está na área aí. Tamo junto, meu irmão. Felipe Almeida. Pessoal, enquanto vocês vão entrando, vou pedir uma ajuda a vocês aí. Tem uma setinha aqui embaixo, ó. É só enviar para alguns amigos. Ajudar aí o Instagram a entregar. Para quem não sabe, o Instagram nem sempre ele facilita, ele não entrega, ele não avisa as pessoas que a gente está online. Então preciso da sua ajuda para que a turminha saiba que a gente já está online, conectado. Quero poder agregar na sua vida hoje à noite. Boa noite, Alexandre, homem aí. Aproveitando que o Alexandre entrou. E a turminha tá chegando aí, Janine, boa noite. Vocês que já estão online, quem tiver em casa, quem tiver acesso aí à Bíblia, seria muito interessante você pegar ela para a gente poder dar uma olhada. Quem tiver caneta também, para fazer algumas anotações que eu separei para nós aqui nessa noite. Enquanto a turma tá entrando, já vou adiantar aqui o tema dessa noite: o gerenciamento de crises de um homem que cumpre princípios sempre será diferente daqueles que não cumprem princípios. É um tema meio longo, mas que já vale aí para você anotar. O gerenciamento de crises de um homem. Quando eu digo homem, eu digo do ser humano, né? Então envolve homem, envolve mulher. O gerenciamento de crises de um homem que cumpre princípios sempre será diferente daqueles que não cumprem. Então esse é o tema que a gente vai dar uma estudada nessa noite. Alô Júnior, boa noite. Jonathan Lima, boa noite. Boa noite, Reinaldo Barbosa. Hugo, tamo junto, irmão, boa noite. Galera que tá chegando agora, eu vou pedir uma ajuda para vocês. Me ajudar a enviar. Tem uma setinha aqui embaixo, ó. É só me ajudar a enviar para alguns amigos. O Instagram, às vezes, ele não ajuda a gente, né? Ele não entrega, avisando que a gente já está online. Aí eu preciso da ajuda de vocês para contribuir e a gente avisar as pessoas que a gente já está online. E eu já vou começar com conteúdo. Tô esperando uns minutinhos aqui para a turminha entrando. Alô, Patrick, boa noite. Marcos Coutinho, boa noite, irmão. Muito bom, Hugo. Lá na igreja hoje nós tivemos a turma que participa dos Colete Verde. O que é os Colete Verde? Colete Verdes é aquela turma que uma vez no mês sai às ruas para fazer o bem sem olhar a quem. Então tem alguns membros que participam de maneira financeira, né, investindo nessa obra, contribuindo para comprar ali os ingredientes, os alimentos. E tem uma outra turma que mete a mão na massa e vai para a rua, vai para o campo, né, ali entregar ali um alimento, entregar uma quentinha, entregar ali um refrigerante, uma água mineral. E essa turminha hoje saiu para a rua com essa missão. Então você que já me segue, você que está aqui nessa live, se você tiver o desejo no seu coração de ser um investidor, Brito, eu não consigo estar presencialmente, eu também não consigo estar presencialmente, mas eu todos os meses eu contribuo com a minha oferta, né? Eu entrego ali um valor ali
de investimento para que seja comprado ali ingredientes, né, e eles possam ali fazer as comidas, entregar ali bebidas. Então, se você quer ser um participante, Brito, eu não sou da igreja, não tem problema. Fazer o bem sem olhar a quem. Se você deseja ser um investidor do reino, se você deseja investir em almas, né, em abençoar pessoas, depois me chama no direct, manda uma mensagem que eu te mando o telefone dos responsáveis pelo Colete Verde. Todos os meses eles saem para a rua, não em prol de uma bandeira de igreja, mas em prol de fazer algumas pessoas ali ter uma noite de alimentação. Eles levam roupas, né? Levam várias coisas ali onde dá um tratamento diferenciado para algumas pessoas que estão em estado de moradia de rua. Então, se você sentiu o desejo no seu coração, fica aí aberto esse convite para que você possa ser um investidor dessa obra, beleza? Tá a Carla aí, ó. A Carla sempre tá nos Colete Verde, né? Junto com o seu esposo Tiago. A Alzira sempre participa lá dos Colete Verde, né? Josué de São Paulo, forte abraço, meu irmão. Patrick, nosso diácono lá da igreja, tá online. Um prazer enorme estar com vocês aqui nessa noite. Maico, lá do Rio Grande do Sul, né? Alexandre tá aí, ó, na live, já tá conectado, já tá fazendo as anotações, já colocou aí o tema dessa noite. Para quem chegou agora, o tema dessa noite ele é cumprido, por isso vale a pena você anotar. O gerenciamento de crises de um homem que cumpre princípios, ele sempre será diferente daqueles que não cumprem. Então, essa live aqui, para quem está chegando hoje, para quem nunca entrou, para quem caiu aqui de paraquedas, essa live aqui é uma live voltada com embasamentos bíblicos, embasamentos cristãos, com viés empreendedor. Então, a gente sempre vai trazer aqui conteúdos baseados nas escrituras sagradas, porém, eu sempre vou dar ali uma coordenada e um direcionamento sempre com viés empreendedor. Então, o meu intuito aqui não é fazer uma pregação, o meu intuito aqui não é falar em línguas, o meu intuito aqui não é sapatear, não, o meu intuito aqui é trazer uma instrução baseado nas escrituras sagradas e sempre ali com um viés empreendedor, porque eu entendo que hoje o público que me segue, o público que me acompanha, na maioria das vezes são empreendedores, são empresários, são comerciantes, são pessoas que trabalham por conta própria, num segmento só, não, em diversos segmentos, né? Eu tenho amigos aqui que trabalham em diversos segmentos e sempre está compartilhando e interagindo conosco. Então, você que é empreendedor de uma maneira geral, você que é empresário, você que trabalha na área comercial, você que é um lojista, né? Com certeza esse conteúdo é direcionado e voltado para você. Brito, significa que para as outras pessoas não serve? Não, serve para todo mundo, só que eu estou dando um norte, eu estou trazendo uma clareza que se você perceber que é voltado mais para esse viés empreendedor, é por conta disso. Então, estou trazendo essa clareza para você. Vou estar dando start aqui, hein, turma? Já dei 10 minutos aí. Quem chegou, chegou. Quem não chegou, não chegou. Eu entendo que toda mensagem ela é para quem está presente, né? E então, essa mensagem é para nós que estamos aqui conectados nessa noite. Então, vamos lá. O tema dessa noite, para quem chegou agora, já falei 2 vezes, vou falar pela 3ª vez. O tema dessa noite é papel e caneta na mão. Se você estiver em casa, é bom você correr, dá uma corrida aí, pega a sua Bíblia. É bom porque a gente vai ler bastante hoje. A gente vai dar uma lida aqui num texto. Na verdade, o que Deus trouxe para mim, eu não conseguiria trazer todo esse conteúdo
numa única live. Então, provavelmente, eu deva dividir essa live em 2 momentos, né? Uma parte do conteúdo vou compartilhar nessa noite de hoje e provavelmente a segunda parte eu vou ter que deixar para a próxima semana, porque é um conteúdo um pouco extenso. Então, talvez eu não consiga trazer todo o conteúdo que foi direcionado para mim nessa live de hoje. O gerenciamento, Alexandre está me ajudando hoje, ó. Alexandre, gratidão pela sua vida, meu irmão. O gerenciamento de crises de um homem que cumpre princípios será sempre diferente daqueles que não cumprem. E é desafiador para mim chegar aqui numa noite de domingo, abrir o meu Instagram e falar sobre princípios. Num tempo onde cada vez mais a gente tem a percepção que isso está deixando de existir. Mas Deus me incomodou em trazer isso nessa noite e Ele trouxe de uma maneira muito clara ao meu coração que, por mais que estejamos numa geração onde princípios estão sendo deixados de lado, precisa existir homens e mulheres que valorizam e priorizam esse posicionamento sobre princípios. Então aqui nós vamos falar hoje, nessa noite, sobre 2 personagens que é muito conhecido entre os cristãos, que é Davi e Saul. 2 personagens que em algum momento da sua vida você já deve ter ouvido falar sobre ele. E eu quero trazer aqui um pouco o entendimento do conteúdo que Deus colocou no meu coração nessa noite e a instrução que Ele colocou para que a gente possa estar trazendo aqui nessa noite. Se encontra lá, vou começar lá no livro de Samuel, 1 Samuel, no capítulo 26, no versículo 2, diz assim, ó: Então Saul se levantou. Quem está anotando, anote aí, ó, se levantou. Então Saul se levantou e foi ao deserto de Zif, em busca de Davi, levando consigo 3.000 homens escolhidos de Israel. Então Saul se levantou. Existem momentos na nossa vida que terá pessoas que irá se levantar contra nós. Escreva isso que eu estou falando para você. Tem momentos na sua vida e na minha vida que terá pessoas que se levantará contra nós. É nesse momento chamado hoje? Talvez não. Talvez você já tenha passado por isso. Talvez você nunca passou por isso. Mas eu quero que você anote, para se um dia acontecer, você correr no seu bloquinho de anotações e você lembrar dessa live de hoje. Existem pessoas que irá se levantar contra nós. Aqui a Bíblia deixa clara que Saul se levantou contra Davi. Para quem não sabe, Davi, ele é apenas um soldado de Saul. Saul, ele é o rei de todo Israel nessa época. E Saul começa a perseguir Davi. E ele decide se levantar. E ele não se levanta apenas uma vez. Ele já tinha se levantado contra Davi outras vezes. Esse texto que nós estamos lendo é apenas mais uma vez que Saul, o rei de Israel, se levanta contra Davi. E aí nós seguimos. No capítulo 26, no versículo 9 e 10 diz assim, ó: Davi, porém, respondeu. Depois, quem quiser ler o texto completo para fazer mais sentido para você, eu aconselho você ler todo o texto. Eu não vou ler para não tomar muito tempo, tá? Então, o segundo ponto é, no versículo 9, Davi, porém, respondeu a Abisai:
Não mate, pois quem pode estender a mão contra o ungido do Senhor e ficar inocente? Davi continuou: tão certo como vive o Senhor, ele mesmo o matará. Olha isso aqui. Davi falando para o seu homem de confiança que foi junto com ele até o acampamento onde Saul se encontrava. Tão certo como vive o Senhor, Deus, ele mesmo o matará. Ou chegará o dia de sua morte, ou, indo para a guerra, será morto em combate. Aqui tem um princípio valioso. Um liderado, independente se o líder está certo ou errado, perseguindo ele ou não, um liderado que cumpre princípios, ele jamais se ousa a levantar sobre aquele que tem autoridade. Se o seu líder, seja ele em qual campo da sua vida for, na sua vida empresarial, na sua vida ministerial, não importa. Se ele estiver errado e ele te perseguindo, deixe que ele mesmo, eu estou tentando achar uma palavra aqui, né? Que ele mesmo colha as consequências dessa perseguição. Se você tem um líder que está te perseguindo, né? Se você tem uma pessoa, um vizinho, um amigo, um conhecido que está te perseguindo, lave as suas mãos. Não contra-ataque. Davi deixou isso aqui muito bem claro para nós. O homem de princípio reconhece a autoridade que existe na vida de uma liderança. Quem está anotando aí, ó, um homem de princípios reconhece a autoridade que existe na vida de uma liderança e não ousa aferir a sua integridade física e moral. Eu sei que nos tempos de hoje está cada vez mais raro encontrarmos homens e mulheres de princípios. Eu sei muito bem disso, mas hoje eu entendo que essa live é para homens e mulheres de princípio. Se você está aqui nessa noite comigo, é porque você é alguém que se identifica com o conteúdo que é compartilhado nessa live. Então é essa instrução que eu quero te passar nessa noite. Como homem e como mulher de princípio, independente do segmento que você desenvolve, nunca ouse a se levantar contra uma liderança. Eu vou dar um exemplo para vocês. Alguns aqui caminham comigo na vida profissional e sabe que eu tenho o meu Instagram pessoal, que é leandrobrito.lb, e eu tenho o Instagram do Team Sem Fronteira, que é um Instagram profissional, que ali eu também utilizo para divulgação de assuntos profissionais e conteúdos. Hoje eu fiz um conteúdo, mano. Eu compartilhei um conteúdo lá que viralizou rapidamente, né? Tomou uma proporção muito rápida. E é um conteúdo mostrando o quê? As características do povo brasileiro. Ali eu não falei de Lady Gaga, eu não falei de nenhum personagem, apesar de parecer a imagem dela e relatando a questão do show, o conteúdo em si, ele estava falando sobre o comportamento das pessoas. O que as pessoas estão valorizando mais e priorizando mais. E no final ali eu faço um convite para um evento que nós vamos ter. E aí um líder meu, profissional, no campo profissional, me chamou e falou: cara, eu sei que isso aí não tem muito a ver com o show em si, mas vincula com a imagem da instituição e eu vou precisar que você remova esse conteúdo. E eu tenho a minha mensagem aqui, eu falei: cara, eu entendo, eu não compartilho muito dessa decisão, né? Mas eu estou excluindo imediatamente. Então, assim, muitas das vezes a gente não vai concordar com a opinião de um líder, de uma liderança, mas cabe a nós, de maneira tranquila, sabermos que
precisamos acatar uma decisão. Então aqui, Davi, ele deixa claro para a gente que homens de princípios reconhecem a autoridade que existe na vida de uma liderança. Nesse momento aqui, para quem não conhece muita história, Saul está no acampamento com 3.000 homens em busca de Davi para matá-lo. É isso mesmo. Saul reúne 3.000 homens e vai atrás de Davi para matá-lo. Davi fica sabendo que Saul está à sua procura, está na sua caça. Davi então pega um de seus homens e ele consegue passar por todo o acampamento de Saul. Ele vai, o seu homem vai até onde Saul está, podendo matá-lo, e Davi dá um comando: não ouse a tocar na vida daquele que Deus ungiu. Então, assim, muitas das vezes, no nosso dia a dia, vai ter pessoas se levantando contra nós e a gente precisa ter a clareza que eu revido ou eu me silencio. Eu já fiz uma live aqui onde eu trouxe um conteúdo falando sobre o silêncio também é uma comunicação. O seu silêncio também é uma maneira de se comunicar. O problema é que no calor das emoções, muitas das vezes a gente não consegue ter uma gestão das nossas emoções e a gente quer rebater, a gente quer trocar farpas, a gente quer discutir, a gente quer ver quem grita mais, quem fala mais alto, principalmente homem que tem... Normalmente homens têm um ego muito aflorado, né? E não consegue conter os sentimentos que tem dentro dele, logo quer ir para cima, quer falar alto, quer discutir, quer brigar, quer xingar. Cara, como os homens de princípios que somos, precisamos aprender a ter gestão das nossas emoções. Como homens e mulheres de princípios que somos, precisamos entender a hora de falar e a hora de se calar. Como homens de princípios que somos, precisamos entender que não vamos contra uma autoridade. A gente não pode ferir princípios. E aí eu vou continuar. No capítulo 26 do versículo 17, diz assim, ó: Então Saul reconheceu a voz de Davi e disse: Esta é a sua voz, meu filho. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, me responde aqui se na sua versão também está escrito assim. No versículo 17 do capítulo 26. Então Saul, reconhecendo a voz de Davi, disse: Esta é a sua voz, meu filho. Na minha versão está escrito, meu filho. Se você tiver com a Bíblia aberta, me responde aqui no chat se a sua também está escrito, meu filho. O que eu quero dizer com isso? Nós temos aqui um cara que está perseguindo uma outra pessoa. Nós temos um rei que está perseguindo o seu soldado, aquele que por muitas das vezes mostrou ser leal a ele, muitas das vezes esteve junto com ele, e mesmo assim Saul quer matar o seu soldado, aquele que é leal a ele. O que eu quero dizer com isso? No versículo 17 diz que Saul reconheceu a voz de Davi. Ele reconheceu a voz dele e chamou ele de filho. As suas perseguições não vai vir de quem está distante. Eu preciso te preparar para isso. As suas perseguições vão vir para quem está do seu lado. Para pessoas que te chamam de meu filho. Para pessoas que te chamam de meu amigo, de pessoas que te chamam de meu irmão, de pessoas que em algum momento da vida já falou assim, ó,
eu te amo. As perseguições vão ser levantadas por pessoas que estão caminhando em algum momento da vida ao seu lado. Pessoas que te conhecem e têm intimidade com você. São essas pessoas que em algum momento da vida vão se levantar contra você. Às vezes você está achando que pessoas que vão se levantar contra você são pessoas que você nunca viu na sua vida. Não, essas pessoas que nunca te viu na vida, elas não é um problema na sua vida. Normalmente, quem vai se levantar são pessoas que estão perto. Davi caminhava perto de Saul. Saul caminhava perto de Davi. Ao ponto de Saul chamar Davi de meu filho. Esse mesmo homem, esse mesmo rei, esse mesmo líder que está chamando Saul de meu filho, é o mesmo homem que pegou 3.000 soldados e estava à caça de Davi para executá-lo, para matá-lo. Esse mesmo homem que no versículo 17 chama Davi de meu filho, é o mesmo que está atrás dele, buscando ceifar a vida dele. É esse mesmo homem. Então, às vezes a gente está achando que a perseguição ela vai vir de quem está longe. Não, vai vir de quem está perto. E já foi tempo, tá? Hoje eu tô com 42 anos, não parece não, né? Rostinho de 25, vocês gostam, tô brincando. 42 anos, já foi tempo que eu me assustava quando alguém próximo de mim me perseguia ou até me traía, né? No campo profissional, no campo comercial, a gente tem muito disso, principalmente no meu segmento. Nós ensinamos uma pessoa que chega do zero, a gente instrui aquela pessoa, a gente capacita, a gente qualifica, a gente traz essa pessoa para perto, né? A pessoa começa a caminhar conosco. Muitos frequentaram a minha casa, muitos participaram de aniversários meus e logo em seguida a gente vê essa pessoa indo para outros lugares, né? Essa pessoa tentando de algum modo te prejudicar. E são pessoas que estavam perto, são pessoas que estão caminhando junto. Então, quando eu era mais jovem, alguns anos atrás, eu ficava frustrado, eu ficava irado. Eu confesso para vocês que eu ficava com muita raiva quando isso acontecia. Mas a idade chega para todo mundo. Nós adquirimos conhecimento, nós adquirimos maturidade. E hoje, quando isso acontece, eu confesso para vocês que o que me tirava o sono antes, hoje não consegue nem levantar o pelinho do meu braço. Por quê? Porque de tanto eu já passar por isso, acaba que para mim hoje é normal. Eu entendo que isso faz parte do processo. Então tudo aquilo que eu passei lá atrás, né, com decepções, com perseguições, com pessoas se levantando, até achando que pode, né, em algum momento tomar o seu lugar, né? Eu já ouvi de um concorrente, uma pessoa falando para mim, cara, fulano chegou a falar que o sonho dele era ser você. Eu falei, que louco isso, hein, mano? Então, assim, isso faz parte do processo da vida. Em algum momento da vida, isso já me entristeceu muito, isso já me abalou muito, isso já me deixou muito triste, para baixo. Só que com a maturidade, né, e hoje ainda mais, há 3 anos eu estudando as escrituras. Para quem não sabe, todos os sábados eu tenho mentoria com o meu pastor Leandro Reis, onde a gente estuda sobre a Bíblia, né? Então hoje, com mais maturidade, aos 42 anos de idade, lendo as escrituras sagradas, além da mentoria dos sábados,
tempo livre que eu tenho, eu procuro estar meditando na palavra, eu consigo entender que a Bíblia hoje, ela é o meu manual. E todas as respostas que eu preciso, eu encontro nela. Todas as situações, né, que a gente enfrenta na nossa vida, a Bíblia já passou para nós em algum momento. Então, aqui nós temos Saul, que chama Davi de filho. Por quê? Porque ele é alguém que caminha junto. Ele é alguém que trilha o destino, a jornada junto com Davi. Então Davi aqui não tem alguém distante que se levanta contra ele. Pelo contrário, Davi aqui, ele tem alguém que caminha com ele de perto. Então aqui é apenas mais uma das vezes que Saul se levantou contra Davi. E aí eu te convido, reforço novamente para você que entrou agora, é bom você pegar o texto todo do capítulo 26, a partir do verso 1, e vir lendo ele todo, até a gente chegar no capítulo 27, para você entender com mais clareza e fazer mais sentido para você tudo isso que eu estou te passando. Eu não estou lendo todo esse texto por conta do horário, mas eu te convido a ler 1 Samuel do capítulo 26, assim que terminar essa live. 1 Samuel do capítulo 26, versículo 1 até o capítulo 27, aonde nós vamos parar aqui por hoje. Então aqui, ó, no versículo 21 diz assim, ó: então Saul disse, pequei. Olha que louco, hein? A gente tem um Saul que primeiro está perseguindo Davi. Se você está anotando, anota esses pontos. Nós temos um Saul que se levanta contra Davi. Temos um Saul que se levanta contra Davi. Nós temos um Saul que reúne 3.000 homens para perseguir Davi. Nós temos aqui um Saul que é alguém que caminha junto com Davi ao ponto de reconhecer a sua voz. E olha que louco agora, olha que louco. Aí você que não conhece a história deve estar se perguntando, mas o que Davi aprontou? O que Davi fez contra Saul para Saul se levantar contra ele? Eu não acredito que Davi é inocente. Davi deve ter feito alguma coisa. O rei não se levantaria contra ele à toa. O rei não reuniria 3.000 homens para ir à caça de Davi sem ele ter tido um motivo. Vamos ver? Vamos estudar um pouquinho sobre isso? No versículo 21 do capítulo 26 diz assim, ó: então Saul disse, pequei. Ou seja, já mostra quem está errado na história. O próprio Saul já diz, pequei. Volte, meu filho Davi, pois não mais lhe farei mal, porque hoje a minha vida foi preciosa aos seus olhos. E eu tenho agido, olha isso aqui, pessoal, olha isso aqui. E eu tenho agido como um louco e cometi um erro muito grande. Cara, o Alexandre me ajudou aí, ó, para que vocês possam ler melhor. Olha isso aqui. Nós temos um rei que se levanta contra o seu liderado. Nós temos aqui um rei que reúne e influencia 3.000 homens a caçar um outro homem. Nós temos um rei que reconhece a voz desse homem por causa da lealdade dele, a integridade dele, ao ponto de reconhecer a sua voz. Só quem caminha junto reconhece a voz do outro à distância. E esse mesmo homem reconhece que ele errou por estar agindo como um louco. Ou seja, Davi, ele é inocente, ele teve a oportunidade de falar para o seu homem de confiança matar Saul.
ele é um homem de princípio e ele entende que não cabe a ele fazer isso. Em nenhum momento Davi se levanta contra Saul. Davi em nenhum momento ousa a tocar sobre a vida de Saul. Davi em nenhum momento ousa a ferir princípios. Isso aqui é muito sério. Nos tempos atuais as pessoas estão perdendo essa sensibilidade de que princípio não se fere. Princípio não se toca, é inegociável. Se você é inocente, deixe que Deus vai julgar a sua causa. O próprio Saul aqui, ele relata: pequei, volte meu filho, pois não lhe farei mais mal, porque hoje a minha vida foi preciosa aos seus olhos. Davi teve a oportunidade de matar ele, e Davi não faz. Qualquer um de nós, talvez nos dias atuais, se tem alguém nos perseguindo, se tem alguém nos caluniando, se tem alguém nos difamando, se tem alguém falando mal da nossa honra, da nossa dignidade, talvez qualquer um de nós aqui se levantaria contra essa pessoa. Eu não, porque eu estou aprendendo isso. Eu aprendi que o silêncio é uma comunicação. Então eu tenho praticado o silêncio. Ou quando eu respondo, responder de maneira coerente, de maneira sensata, procurando as palavras para ser colocada. Então aqui, Davi, ele mostra para a gente que ele poderia tocar na vida de Saul se ele não tivesse princípio, porque ele se consideraria inocente. E ele tem um perseguidor agora perseguindo ele. Mas ele, por ter princípio, ele entende que ele não deve tocar na vida de Saul. Ele entende que ele não deve tocar na vida de Saul. Existem pessoas que não querem o que você tem. E aí eu quero entrar nesse ponto aqui, vale a pena você anotar. Saul, ele não queria o que Davi tinha, até porque Saul era o rei. Se a gente for olhar para coisas materiais, Saul tinha mais coisas do que o Davi. Saul não queria coisas. Saul não estava atrás de coisas. Davi não tinha coisas para oferecer para Saul. Vai ter pessoas que não querem o que você tem. Vai ter pessoas que não têm inveja de você pelo que você tem. Tem pessoas que não vai ter inveja de você pela sua casa, pelo seu carro, pela sua roupa, pelo seu tênis. Não. Vai ter pessoas que vai querer ter o que você é. Davi era alguém temente a Deus e que cumpria princípios. Então Davi não tinha bens materiais para oferecer para Saul, e Saul não estava atrás disso. Saul queria. O problema de Saul era quem Davi era. Quer que eu te prove isso? Vou te provar então. A Bíblia diz que Saul, que o povo gritava, Saul matou seus milhares, porém Davi matou seus 10 milhares. Não se trata do que Davi tinha, se trata do que Davi era. Não se trata do que ele tinha, se trata do que ele era. Às vezes tem pessoas que se levantam contra você, não é pelo que você tem, às vezes é pela sua essência, às vezes é pela sua energia, às vezes é pelo amigo que você é, às vezes é pelas conexões que você tem, entende? Não é pelo que você tem, é pelo que você é. Entende? Então aqui, Saul, ele deixa bem claro pra gente que a perseguição dele contra Davi não é pelo que ele tinha. Não, pô. Davi não tinha bens materiais
que pudesse superar o rei de Israel. Não, não era sobre isso. Não era sobre o que ele tinha. Era sobre quem Davi era. Deu para você pegar? É sobre quem Davi era. E Davi mais uma vez se mostra superior. No momento que ele tem várias oportunidades de matar Saul, e mais uma vez ele entende que não cabe a ele tocar na vida de Saul. Davi entende que não cabe a ele tocar na vida de Saul. Ao ponto dele falar, ó, deixe, não mate, pois quem poderá tocar no ungido do Senhor? Deixe que ele mesmo, o próprio Saul, deixe que ele mesmo se mate. Deixe que ele mesmo se mate. Ou chegará o dia da sua morte. Ou, indo para a guerra, será morto em combate. Se tem alguém te perseguindo, deixe que essa pessoa mesmo colha frutos da sua plantação. Entende? Não ouse a tocar numa autoridade, não ouse a tocar numa pessoa que Deus levantou. Se aquela pessoa está errada, deixe que ela mesma vai colher frutos dessa plantação. E foi o que aconteceu com Saul lá na frente, mas não é para hoje. E eu já me encaminho aqui para o final. Como eu falei para vocês, eu teria mais coisa para contribuir aqui nessa noite, mas ficaria muito extenso. Então provavelmente eu devo trazer a segunda parte na próxima semana. E aí, para quem não estava aqui hoje, infelizmente, talvez não faça tanto sentido. Mas se você está aqui nessa noite, uma dica que eu te dou é, na próxima semana, se conecta, para que você possa pegar essa segunda etapa, essa segunda parte do que Deus ministrou aqui no meu coração. E aí diz assim, ó, no capítulo 27, no versículo 1, Davi disse consigo mesmo, pode ser que em algum dia, vou ler um pouco antes para fazer mais sentido, então, no versículo 26, no capítulo 26, 25, diz assim, ó, Então Saul disse a Davi, bendito seja você, meu filho, novamente chamando Davi de meu filho. Bendito seja você, meu filho Davi, porque você fará grandes coisas e certamente será bem sucedido. Mano, eu vou parar aqui para fazer uma reflexão com vocês antes de continuar. Às vezes a gente lê a Bíblia e a gente lê ela de maneira sequencial, sem parar e analisar. Parem para pensar se não acontece isso nos dias de hoje. A gente tem aqui um líder que se levanta contra seu liderado. Ele influencia outros homens a ir à caça desse liderado. Então nós temos aqui Saul que se levanta contra. Ele influencia outros homens a ir contra Davi. Ele vai para o campo atrás de Davi. Davi sozinho, com um homem da sua confiança, consegue passar por esses 3.000 homens escondidos. Vai até onde Saul está dormindo. Deixa marcado lá que eles estiveram lá e que poderiam matá-lo. Não mata, porque ele reconhece princípios. Ele grita à distância, avisando que ele esteve lá. Saul reconhece a sua voz, porque caminhava junto. Em seguida, Saul reconhece que Davi é inocente e que ele errou, agindo como louco. E aí eu chego aqui na parte que eu quero. Será que isso não acontece nos dias de hoje? Saul me chega agora como se nada tivesse acontecido e fala isso aqui, ó.
Bendito seja você, meu filho, Davi, porque você fará grandes coisas e será bem-sucedido. Então Davi seguiu seu caminho e Saul voltou para sua casa. Mano, esse cara é muito louco. Será que nos dias de hoje a gente não convive com pessoas loucas assim? Pessoas que às vezes vão se levantar contra você, estão se levantando contra você, porque elas querem às vezes ser quem você é, ou não tem outra explicação, mas no contexto aqui é basicamente isso que Saul queria contra Davi. Ela reconhece que ela estava errada depois, e ela ainda te deseja sucesso. Cara, isso é muito louco, mano. Então é por isso que a gente precisa, como homens de princípios e mulheres de princípios, caminhar com a sabedoria. É a gente se calar, é a gente entender que a gente não deve tocar numa autoridade e que ela própria irá reconhecer em algum momento que você é inocente e que ela estava agindo como louca. E aí segue aqui, ó, e eu fecho aqui por hoje. No capítulo 27, no versículo 1, diz assim, ó, Davi disse consigo mesmo, aí agora é Davi. Saul é tão louco que está deixando Davi doido também. Davi está refletindo sozinho agora. Aí Davi pensa consigo mesmo. Pode ser que em algum dia eu venha a perecer nas mãos de Saul. Olha isso. Davi já estava tão calejado. É por isso que tudo que a gente passa na vida, todos os desafios, eu compartilhei com vocês aqui, que quem está desde o início da live, que antigamente eu me decepcionava, eu ficava frustrado, ficava triste com aquelas pessoas que se levantavam contra, né? Aquelas pessoas que a gente trazia para perto, frequentava a minha casa, participava de aniversário, e depois essas pessoas se levantavam contra, né? Iam embora, e aí depois queriam fazer de tudo para poder atacar de volta, e para a glória de Deus, né? Eu não estou me vangloriando disso, mas para a glória de Deus, Deus sempre nos brindou, Deus sempre nos guardou, e a gente segue fazendo o nosso trabalho, e essas pessoas em algum momento da vida elas deixam de aparecer, elas não acabam tendo tanto resultado assim. Por quê? Porque eu entendo sobre princípios e deixo que elas mesmo colham a plantação que fizeram. Então aqui Davi mostra pra gente que ele também já está calejado. De tanto Saul perseguir ele para pensar com ele mesmo. E ele diz assim, ó, Davi disse consigo mesmo, pode ser que em algum dia eu venha perecer nas mãos de Saul. Portanto, não há nada melhor para mim do que fugir e ir para a terra dos filisteus. Isso para que Saul perca de toda a esperança e deixe-me procurar e deixe de me procurar em toda a terra de Israel. Assim me livrarei das mãos dele. Olha isso. Mesmo Saul falando que errou, que estava agindo como louco e que Davi poderia seguir, que ele seria bem sucedido, chega num determinado ponto que Davi está tão calejado. É a mesma coisa, de repente, você conviver com uma pessoa e a pessoa está falando para você assim, ó, eu mudei. E toda hora a pessoa pronta contigo. Chega uma hora que você fala assim, cara, eu não acredito mais. Pô, toda hora fala que mudou e toda hora se levanta. Pô, que mudança é essa? É mudança miojo, instantânea? É 3 minutos, daqui a 3 minutos já esquece tudo, entende? Então Davi, ele tá tão calejado que ele fala assim, cara, Davi reconhece que é um louco,
Saul reconhece que é um louco, que agia como um louco. Saul reconhece que eu sou inocente. Saul reconhece que ele está errado e que ele pecou. Mas tu quer saber de uma coisa? Não é melhor caminhar mais junto não, mano. É melhor fugir desse lugar e ir para longe dele. E aí eu fecho aqui. Terá pessoas que vão te perseguir, vão se levantar contra você. Terá pessoas que vai ter momentos de crise junto com você. E você, como um homem de princípio, não deve se levantar contra. E mais ainda, você deve perdoar. Davi, ele perdoa Saul. Quando ele decide não tocar na vida de Saul, quando ele decide não matar Saul, ele está falando assim, ó, Saul, mesmo você fazendo tudo isso comigo, mesmo você sendo injusto comigo, mesmo eu sendo inocente e você tentando contra a minha vida, eu te perdoo. Em outras palavras, Davi está falando isso para Saul. Mas ele entende que homens de princípio liberam perdão. Agora, caminhar junto é outra história. Quem está anotando, essa desceu agora, hein? Caminhar junto é outra história. Homens de princípios liberam perdão, porém caminhar junto é outra história. Saul, ele entende isso, que ele é um homem de princípio. E nenhuma das suas atitudes ele cometeu falha ou erro com aquele líder. E mesmo assim, Saul levantou-se contra ele, perseguindo, tentando matá-lo. E com outras palavras, Davi diz, Saul, eu te perdoo. Eu não toco na sua vida. Eu não vou ferir princípios. Eu continuo te perdoando, mas caminhar junto é melhor não, né? Porque vai que o louco daqui a pouco se levanta novamente contra a minha vida. Às vezes, o Saul da sua vida é o seu vizinho, é o seu amigo, né? Amigo, aspas. É um parente, né? É um colega, é qualquer pessoa que de repente convive contigo no seu dia a dia. De repente o Saul da sua vida é algum desses. Como homem de princípio, eu te digo, libere perdão, ame, mas caminhar junto já é outra história. Porque se você insiste em caminhar junto, pode ser que em algum momento ele te dê um golpe fatal. E aí, talvez realmente vai te matar. Então que a gente possa ter essa sabedoria em Deus e entender que homens de princípios sabem fazer gerenciamentos de crise. E nunca espere que um homem sem princípio, quando eu digo homem, volto a dizer, estou falando aqui da humanidade, então é homem e mulher, e nunca espere que um homem e uma mulher que não tem princípio venha praticar contigo o que Davi praticou com Saul. Não espere isso, porque homens sem princípios, eles vão se levantar. Homens sem princípios, eles vão te atacar. Homens sem princípios, eles vão tentar de tudo, em algum momento, contra a sua vida. E eu não sei qual é a área da sua vida que, de repente, você vai passar por isso. O que eu estou te dando aqui é uma instrução de que homens de princípio entendem sobre autoridade. Homens de princípio não se levanta contra outros. Homens de princípio, né, aprende a liberar perdão. Homens de princípio entende que liberar perdão não é continuar andando junto,
e sim caminhar à distância. Então que Deus possa abençoar a sua vida, Deus possa abençoar a sua semana, principalmente quem trabalha na área comercial. Conviver com pessoas é desafiador. Que Deus a cada dia te dê clareza, te dê sabedoria, que você possa ser um Davi nessa geração tão perversa, nessa geração sem princípios, nessa geração de Lady Gaga, nessa geração de Madonna, que você possa ser um Davi. Tá? Que a gente possa ser homens de princípios, independente se o meio que você vive, as pessoas ali roubam, pessoas mentem, pessoas traem, pessoas adulteram, pessoas se prostituem. A partir do momento que você passa a ser um homem, uma mulher de princípio, caminhar na verdade que é Jesus Cristo, você não faz mais parte desse meio. Que você possa ser sal nessa terra, que você possa ser alguém diferenciado, que Deus possa estender a mão dele sobre a sua vida, sobre a sua casa e te guardar. Que Deus possa ser contigo durante toda a jornada dessa semana. Te abençoo e que você tenha uma semana de paz, no nome de Jesus. Um beijão no coração. Na próxima semana, quem esteve aqui conosco, eu vou dar continuidade à segunda parte que Deus ministrou no meu coração. Quem não esteve vai ficar um pouco perdido no mar, mas vida que segue. Que Deus te abençoe. Beijão no coração, beijão para sua família. Tamo junto!